Ok? Podemos voltar? Então vamos lá. Bem, continuando com o nosso texto, então, vamos tentar caminhar um pouquinho mais. Então, nós vimos aqui essa introdução, né? E eu parei falando que somos o reino e sacerdote. E o finalzinho desse versículo, eu devia ter falado, mas acabou, diz: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É uma frase que a gente precisa ver também, porque ela tem um significado bastante importante para aqueles cristãos. Ora, de quem era a glória naquele então? Do Império Romano, certo? O Império Romano era o todo-poderoso, glorioso Império Romano. Quem que mantinha o domínio sobre todos os povos, sobre todas as coisas? O Império Romano, certo? Então, quando nós vemos João dizendo, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, está dizendo, a glória não pertence a Roma, o domínio não pertence a Roma, a glória e o domínio pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor digno de ser adorado, porque a Ele pertence a glória, a Ele pertence o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E essa frase, pelos séculos dos séculos, é muito interessante, porque, na verdade, o que João está dizendo com isso é que todos os impérios vão passar. Todos os impérios tiveram seu momento de glória, todos os impérios tiveram seu momento de domínio. Assim foi com o Império Assírio, assim foi com o Império Babilônico, assim foi com o Império Medo-Persa, assim foi com o Império Grego, assim é de ser com o Império Romano. Todos eles têm o seu tempo determinado, vai dizer o profeta Daniel. Todos eles têm o seu momento na história. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que detém a glória, é aquele que detém o domínio para todos os séculos. Amém. É a ideia daquele reino que era uma pedrinha que foi recortada, que bateu no pé da estátua, toda ela se desmoronou e o reino de Deus cresceu para todo sempre. Amados, o reino que nós somos sacerdotes, o reino que nós servimos, é o reino de Deus, cujo glória e domínio não é passageiro. Todos os outros reinos são, todos os outros povos são, mas o nosso Senhor, Ele detém a glória, Ele detém o domínio para todo sempre. Ora, a glória de Vespasiano haveria de passar, o domínio de Vespasiano haveria de passar, tinham seus tempos determinados, mas o do nosso Senhor é eterno. O reino e sacerdote do qual você faz parte é eterno. A tua vida, como já havíamos dito, ela tem uma transcendência, é para mais do que só esse momento. É para todo sempre. Amém? Pelos séculos dos séculos. Verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Continua sendo essa descrição de quem é o Senhor. É interessante essa frase, eis que vem com as nuvens. Havia um costume no passado, que quando um general saía para a guerra, e ele vencia a guerra, ele retornava da guerra e ele parava nos portões da cidade, com todo o seu exército. Então todo o povo saía até o portão da cidade para recebê-lo, e ele entrava na cidade, então, todo poderoso. E então todos os povos o aclamavam como vitorioso, como rei. Ou seja, todos saíam para ver a chegada desse Senhor Todo-Poderoso. O que o texto está falando aqui, muito provavelmente remete a essa ideia, ou faz uma alusão a essa ideia. O nosso Senhor Jesus Cristo há de vir, e Ele há de vir, e todos os olhos vão ver. Quando todos verem, Ele retorna então para levar os que estão com Ele. E outra coisa interessante é que Ele diz que todos os olhos vão ver, inclusive os que os traspassaram. É difícil a gente determinar aqui, mas
seja estando ele falando dos judeus, seja ele estando falando do Império Romano, que o matou, ele está dizendo de qualquer forma, mesmo aqueles que foram os meus algozes, eles também hão de ver o meu retorno, hão de ver o meu retorno como sendo o Todo-Poderoso. Ok? Isso é o que o texto está dizendo aqui. Sejam os judeus, sejam os romanos, mesmo aqueles que foram os responsáveis por minha morte, hão de ver a minha vitória. Que mensagem mais importante do que para os cristãos da época? Ele está dizendo, na verdade, olha, da mesma forma que eu morri e eu me voltarei vitorioso, vocês também podem passar pela morte, mas a vitória de vocês é verdadeira, a vitória de vocês é segura, é verdadeira, é real. E então, com esse retorno do Senhor, diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ou seja, todos aqueles que não são o seu reino e sacerdote, hão de vê-lo retornando e se lamentarão. É interessante porque nos apocalipses judaicos, os que lamentarão seriam aqueles que são gentios, né? Aqui a ideia é globalizada, todas as tribos da terra, ou seja, todos aqueles que são infiéis, independe de que raça faça parte, há de ver o Senhor voltando vitorioso, e se não estiverem com ele, há de se lamentar. Por fim, o verso 8, e assim terminamos essa introdução, diz: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, na verdade isso aqui é um resumo do que foi dito até agora, né? O alfa e o ômega é a ideia das duas letras do alfabeto, o começo e o fim. O Senhor, Deus, que é, que era e que há de vir, a gente já trabalhou essa frase também, né? E o Todo-Poderoso é também sinônimo daquele que é o soberano sobre todos os reis da terra. Ou seja, esse verso 8 é uma descrição da pessoa de Deus, ou é um resumo de tudo aquilo que havia falado até aqui a respeito da pessoa de Deus. Pois não? Levando em consideração tudo que Jesus disse aos seus discípulos acerca da sua segunda vinda, né? Quando ele fala que ele vai para o Pai e tal, se identificar nesses primeiros 8 versículos, João fazendo uma mistura de uma linguagem de uma carta com uma linguagem profética. Consigo afirmar isso? É possível, sim, porque nós vemos ele falando que ele há de vir com as nuvens em tudo isso, mas é importante entender que o foco de João nessa introdução, e eu te diria até do livro como um todo, não é a questão, não é que não seja a questão escatológica, mas a grande ênfase do livro não é necessariamente o futuro do reino de Deus, mas é a realidade que estão vivendo, e esse futuro, ele permeia como esperança para esse grupo, tá? Tanto é que você vai ver que esses 8 versículos, tudo aquilo que foi falado, o único que pode ter uma referência ao retorno de Jesus, é o iniciozinho do versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Tá? Tudo aquilo que nós falamos de escatológico realmente, é só essa frase, tá? Mas tudo o que foi falado, ele tem essa ideia de transmitir esperança, segurança, e uma esperança eterna, sim, tá? E até um retorno, tudo isso, mas a ênfase é que os olhos daqueles que estão sofrendo estejam em Senhor Jesus, ok? Muito bem. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Novamente nós encontramos aqui uma referência à perseguição. João vai dizer que é companheiro daqueles que estão ouvindo na tribulação. Bom,
Ele é companheiro na tribulação, ou seja, ele está sofrendo as mesmas perseguições, ele está sofrendo o mesmo martírio, ele está sofrendo a mesma dificuldade. Ou seja, João está dizendo: eu consigo me identificar com o sofrimento de vocês. Tá? Eu consigo me identificar com o sofrimento de vocês. Eu sou companheiro de vocês nessa tribulação. Eu também estou padecendo essa tribulação. É muito difícil nós levarmos uma mensagem quando nós não conseguimos nos identificar com aquele que sofre. É difícil nós levarmos uma mensagem quando nós não conseguimos nos identificar com aquele que tem uma necessidade. Senão nós sempre vamos olhar desde o ponto de cima e dizer: eu estou aqui e vocês estão lá. Não, o que João está fazendo, ele está criando uma empatia. Ele está sendo empático com aqueles que hão de receber a mensagem. Ele está dizendo: eu sou companheiro de vocês. Eu estou junto com vocês nessa tribulação. Não só na tribulação, mas também no reino e na perseverança em Jesus. Ora, assim como vocês estão perseguidos, eu sou companheiro de vocês na perseguição, mas eu sou companheiro de vocês também na esperança. Da mesma forma que eu tenho esperança no reino e eu tenho essa perseverança com relação às promessas de Jesus, vocês também têm. Ou seja, nós compartilhamos não só a ideia das dificuldades, mas nós compartilhamos também dessa mesma esperança, dessa mesma perspectiva futura da manifestação de Jesus. Nós temos essas coisas em comum, João está dizendo para eles. É por causa disso que eu me achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa frase, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, nós já vimos ela lá no início também. É porque João, sendo escravo do Senhor e mantendo a sua fidelidade à palavra de Deus e dando testemunho de Jesus, é que foi levado ao desterro, foi levado a ser aprisionado na ilha de Patmos, né? Ou seja, eu também sofro da mesma perseguição que vocês estão sofrendo. Eu tenho a mesma realidade de vocês. E como foi importante para mim aquilo que eu vi, eu vou transmitir para vocês também. Ok? Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Achei-me em espírito, muito provavelmente ele está dizendo: eu estava num período contemplativo, eu estava num período de meditação, ou seja lá a palavra que você queira usar, mas é a ideia de que eu estava com o meu coração predisposto a ouvir a voz do Senhor. Essa é a ideia. E ele diz: no dia do Senhor. Essa frase, o dia do Senhor, tem, primeiro, uma evocação do passado, tá? É a ideia de que o dia do Senhor era o dia em que Deus se manifestaria, era o dia em que o Senhor haveria de se manifestar contra todos os povos, é a linguagem profética do dia do Senhor, né? Mas no Novo Testamento e na realidade da igreja primitiva, o dia do Senhor significa nada mais, nada menos do que o domingo, que era o dia da ressurreição, e era o dia em que a igreja se reunia. Tá? Ou seja, João está dizendo, em um domingo, que era o dia da igreja se reunir, como eu estava sozinho, como eu estava ilhado, como eu não tinha como me reunir com os irmãos, eu predispus o meu coração em espírito para ter um tempo com o Senhor, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, era o dia do Senhor, era o dia do culto, mas eu estava longe, eu não tinha como me reunir com os irmãos. Mesmo assim, eu predispus o meu coração para esse dia, para ouvir a voz do Senhor. E aí então ele diz: e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ou seja, quando nós dispomos os nossos corações a ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala conosco. Esta é a mensagem que nós temos aqui. João está dizendo, mesmo que em meio à dificuldade,
mesmo em meio à possibilidade de sermos presos, se nós dispusermos os nossos corações a ouvir o Senhor há de falar conosco. Eu fiz isso, eu estava sozinho e ouvi, e não foi uma voz qualquer, foi uma voz como que de trombeta, ou seja, a voz do Senhor era tão poderosa falando comigo, que era como uma voz de trombeta. Aqui nós temos também um simbolismo que provavelmente esteja por detrás disso, não só liga as trombetas que hão de tocar mais para frente, mas também é a ideia de que a voz do Senhor é poderosa. A trombeta era uma voz de alerta, era um toque de alerta. Quando nos fala da voz como de trombeta, ou seja, é uma mensagem que chama a atenção, é para dizer, olha para cá, sabe? As trombetas eram a forma que usavam nas muralhas, né? Era para que quando tivesse um inimigo se aproximando, tocassem a trombeta e então todos ficavam alertas. Então João está dizendo, eu dispus o meu coração e ouvi uma voz que me chamou a ficar de alerta. Uma voz como que de trombeta, como que dizendo, João, presta atenção, olha o que eu vou falar, tá? E aí o verso 11 diz, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Outra questão que nós podemos trazer para as nossas vidas aqui, a mensagem que nós levamos é a mensagem de Deus, não pode ser a mensagem de nós mesmos. João diz, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às igrejas. Amados, subentendemos que você está aqui porque você, de alguma forma, tem um coração para desenvolver um ministério. Não deixe jamais que o teu ministério leve uma mensagem que não seja a mensagem do Senhor para aqueles que vão te ouvir. É fácil no ministério nós pregarmos, ensinarmos e tudo isso, uma mensagem que saia de nós mesmos. É fácil nos tornarmos profissionais do ministério, é fácil nós nos tornarmos pregadores de nós mesmos. E quando eu te falo pregadores de nós mesmos, eu nem estou te falando de que vamos pregar os nossos desejos ou coisa assim, mas de não estarmos dispostos a ouvirmos a voz de Deus e transferirmos essa voz de Deus para os nossos ouvintes. Para que isso aconteça, é necessário, então, nós termos essa disposição de espírito e ouvirmos a voz de Deus, para então transmitir aos que estão ao nosso redor. Bom, a partir do verso 12, então, começa uma descrição do Senhor Jesus ressuscitado. Diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma espada afiada e de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Bom, volto a te dizer, a ideia aqui não é você pintar um quadro dantesco, né? A ideia aqui não é ser um Picasso e ter uma imagem deformada do Senhor Jesus. A ideia aqui é nós conseguirmos trabalhar quais são as referências, quais são as verdades que essa imagem quer transmitir para as nossas vidas a respeito do Senhor Jesus. Com relação aos 7 candeeiros, o próprio texto vai te esclarecer mais tarde. Aliás, essa é uma das características também da literatura apocalíptica. Muitas vezes, a própria literatura te esclarece o significado do símbolo. Ele vai dizer mais embaixo que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nós não precisamos nos preocupar, tá? A imagem dos 7 candeeiros é as 7 igrejas, mas pode haver nesse simbolismo uma verdade. O candeeiro, ele servia para quê? Iluminar, ser a luz. Então, quando o texto nos fala que a igreja é o candeeiro, na verdade o texto está nos dizendo que a igreja, ela funciona como a luz do mundo.
Tá? Essa é a ideia que está por detrás aqui da imagem. Então, quando nos fala que Jesus está entre as 7 igrejas, ele está dizendo que Jesus é aquele que caminha levando essa luz por meio da igreja a todos os povos. Igreja da qual você e eu somos parte, né? Essa é a ideia, que nós somos a luz do mundo e assim por diante. Ou seja, a ideia, ao escrever isso, ele está dizendo: igreja, aonde quer que você esteja, seja em Pérgamo, em Éfeso, em Tiatira, em qualquer parte do mundo, a função sua é iluminar o lugar em que você está, é levar a luz para o lugar em que você está, ok? E no meio dos candeeiros, ou seja, no meio da igreja, um semelhante ao Filho de Homem. É uma linguagem que empresta de Daniel, novamente, né? É dizer, o Senhor ressurreto, e diz com vestes talares, com vestes sacerdotais. Essa é a ideia. É a ideia de que Jesus é o sacerdote, é o nosso sacerdote. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É a imagem do sumo sacerdote. Então, nós precisamos sempre estar pensando na literatura do Antigo Testamento, como havíamos falado. Quando diz que ele está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, é uma imagem de como os sacerdotes se vestiam, do peitoral. É verdade que tem suas diferenças. No peitoral estavam as pedras que eram o simbolismo das tribos e assim por diante. Muito provavelmente aqui a ideia é que o cinto sacerdotal, que antes tinha como enfoque as 12 tribos de Israel, agora o cinto sacerdotal tem um enfoque que é um enfoque geral, que não é mais para as 12 tribos. Esse sacerdote é um sacerdote que agora alcança a todos os homens. A mensagem do cinto sacerdotal, ser de ouro, é que é uma mensagem valiosa para todas as nações, para todos os povos. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. 2 ideias podem estar por detrás disso daqui. A primeira delas é a ideia novamente de Daniel, do homem, do ancião de dias, que é a imagem que já foi falada antes, que é aquele Senhor que era, que é e que há de vir, né? Ou que era e que há de vir. Ou seja, a ideia da cabeça com cãs, né? Igual eu, com cabelo branco, é a ideia de que é o Senhor avançado em dias, ou seja, é aquele que tem toda a experiência da história. O Senhor que coordena as igrejas, o Senhor que anda no meio das igrejas, é o Senhor que tem a experiência de toda a história. O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem aqueles cristãos serviam, é um Deus que conhece toda a história, que viu todos os impérios passar, é um Senhor que tem toda a experiência. Mas também pode estar relacionado à ideia de santidade. Quase sempre a ideia de ser alvo, de ser branco, de ser puro como a lã, está ligado à ideia de santidade, e pode inclusive remeter às 2 ideias. Ora, aquele Senhor que é o Senhor de toda a história, é o Senhor que é santo, que é puro, né? Que é alvo como a neve, é a linguagem também lá de Apocalipse. Viu quantas imagens já do Antigo Testamento trabalhou aqui? Né? A sua cabeça então e cabelos eram branco como a alva lã. É interessante que não é só o cabelo que é branco, é a cabeça como um todo, né? A ideia de santidade. Os olhos como chama de fogo. Novamente, não é para você imaginar aqui, como que é aquele do... não, mas é daquele... Espera aí que eu vou lembrar. Que usa o óculos lá, dos Transformers. É isso, Ciclope. Não é para você imaginar aqui que Jesus é o Ciclope, tá? É a ideia de que... Já pensou? Se a gente conseguisse fazer a imagem, essa imagem de um rosto todo branco, alvo, assim como a neve, brilhante, tudo, de repente tira o óculos e os olhos... Bom, não é isso que está dizendo aqui, tá? Não é essa imagem, não é para a gente fazer isso, mas é para a gente entender que os olhos, como chama de fogo, é aquele mesmo olhar que olhou para Pedro, depois de Pedro ter dito, não conheço esse povo, e penetrou tão profundo no coração de Pedro, que diz que ele saiu dali e foi chorar.
né? É esse o olhar, é essa a ideia que está por detrás aqui, essa ideia de um Deus que consegue olhar no coração humano. É um Deus que tem um olhar penetrante, profundo, que alcança o coração humano e queima esse coração com fogo, levando-o ao arrependimento. Os pés semelhante ao bronze polido. O bronze tem aqui duas ideias. Era a ideia de que era um material relativamente fácil de trabalhar, tá? Mas era um material que, misturado com outras ligas, era bastante duro, o qual faziam as armas. É a ideia de um Deus guerreiro, provavelmente a ideia que está aqui relacionada, e acima de tudo, é um Deus que está firme, não vacila, né? Não são os pés que tremem diante da dificuldade. O Deus que aqueles cristãos servem é um Deus que está firmado na história, é um Deus que está posicionado para a guerra, é um Deus que está pronto, é um Deus firme, não é um Deus que vai ser moído facilmente, não é um Deus que vai ser despedaçado, não é uma imagem de mármore, não é uma imagem de barro, não é uma imagem que se destrói facilmente. A ideia é que o Senhor ressurreto é aquele que está firmado, que está com suas bases estabelecidas e que então podemos confiar nele, tá? Então, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A ideia de refinado numa fornalha é a ideia de que passou pelo fogo, de que o metal para ser trabalhado, na verdade, a ideia aqui é que o metal para ser trabalhado e transformado em arma, ele vai para a fornalha, ele vai para a forja, né? Depois vai para a bigorna, é batido, ele vai de novo, dobrado, redobrado, e assim ele vai formando as camadas para ele se tornar uma arma de qualidade. A ideia aqui então é que esses pés do Senhor de bronze polido foi refinado numa fornalha, não tem como quebrar, é firme, tá? E a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, ou seja, é como quando você está, imagine, a ideia de você estar entrando numa mata, por exemplo, todo aquele silêncio e chega próximo de uma cachoeira. Tá? Essa é a ideia, que em meio ao silêncio, o cair das águas de uma cachoeira, por exemplo, rompe com todo esse silêncio, e então nos traz essa imagem aqui. Então a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Ou então uma outra imagem que a gente poderia tentar alcançar aqui, é a imagem das ondas do mar batendo contra as rochas. Já teve nessa situação também, de algum lugar que seja um penhasco, e as ondas do mar batem com força nas rochas. Talvez mais próximo dessa imagem seja a descrição aqui, porque lembramos que João está onde? Está em Patmos. Patmos é o quê? Uma ilha. Diz a história que era uma ilha rochosa, tá? Até era difícil de chegar e tudo isso. Então, provavelmente, a ideia de João é de que ele está numa dessas rochas e está vendo as ondas do mar bater com força contra essas rochas. Ele diz, a voz de Deus ecoa tão forte na humanidade, ecoa tão forte que é como essas ondas que batem e retumbam e que mesmo de longe consegue se ouvir. Isso eu lembro de Foz do Iguaçu, quando você chega bem próximo da cachoeira ali, você não consegue se comunicar com a pessoa que está perto de você, porque o barulho da cachoeira é muito alto, o barulho das águas é muito alto. Só consegue ouvir isso e pronto. Quando nós estamos próximo de Deus, o que nós ouvimos é a voz de Deus e de nenhum outro que está ao nosso lado. É realmente essa a ideia, tá? Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Novamente nós vamos ver que, mas lá, deixa eu ver se é isso mesmo. Lá no verso 20 vai dizer assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ok? Então o próprio texto vem nos corroborar com relação a isso. O que são as estrelas? Vai dizer que são os 7 anjos.
Os anjos eram aqueles que traziam a mensagem. Então, muito provavelmente aqui está se referindo aos líderes dessa igreja, tá? Aqueles que tinham a liderança da igreja na Ásia. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que esses líderes estão na mão de Deus. Ok? É bastante interessante essa colocação. Diz que tinha na sua mão direita 7 estrelas. É importante nós entendermos que quando nós tivermos um ministério, o Senhor nos sustenta com sua mão direita, mas Ele também está no meio do nosso ministério, das nossas igrejas, ou quer que seja. O Senhor é aquele que nos sustenta em nosso ministério. A ideia de que os anjos estão na mão direita de Deus, e é a ideia de que Ele é o poder que sustenta a liderança. Essa é a ideia aqui transmitida, tá? Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Temos aqui 2 possibilidades de interpretação. Se nós juntarmos essa informação com a informação que diz que a voz do Senhor como de muitas águas, é a ideia de que a voz do Senhor é como uma espada que causa um efeito em meio à guerra, tá? É a ideia de que a voz do Senhor é aquela voz que traz julgamento, tá? É a voz do Senhor quem traz a espada. Por outro lado, nós temos também a ideia do Novo Testamento, que a palavra de Deus é a palavra mais cortante que espada de 2 gumes. De qualquer forma, o que nós temos que entender aqui, que se sai da boca, é a palavra, né? É essa voz que é de muitas águas, e essa voz que é cortante como essa espada de 2 gumes. Gente, a palavra de Deus vai dizer lá, também no Antigo Testamento, que uma vez proferida, ela não volta para si vazia. Lembram desse texto? Ela cumpre o propósito pelo qual foi designada. Ou seja, a palavra de Deus, quando lançada, ela traz ou a justiça para a condenação daqueles que a recebem, ou a salvação para aqueles que a rejeitam, ou a salvação para aqueles que a acolhem. Diante da voz de Deus, nós só temos 2 possibilidades: ou rejeitá-la, não ouvi-la e receber as consequências, ou aceitá-la e então termos a vida que essa palavra gera. Uma outra coisa que nós podemos de repente aplicar a essa situação aqui é a descrição de Romanos, que diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ora, diante da palavra de Deus, nós podemos também, então, ter essa postura de ouvi-la, e então a fé há de crescer em nossos corações. A fé aqui está intimamente ligada a ser fiel. Ou seja, essa espada que sai da boca do Senhor é a sua voz, é a sua mensagem, né? E essa mensagem tem o poder para destruir, ser justiça, julgar e levar à condenação, ou essa voz tem o poder para levar a salvação, levar a esperança, transmitir fé e gerar então segurança aos corações daquele que a ouvem. Ok? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, é a ideia da glória de Deus aqui, né? É a glória de Deus que alcança um todo. A glória de Deus é como o sol que brilha. Essa é a ideia. Ou seja, mais lá para frente, quando ele vai fazer a descrição da Nova Jerusalém, ele vai dizer que nela não há sol, porque a glória do Senhor brilha, a glória do Senhor é o seu sol, é a sua luz, e assim por diante, tá? Então, quando fala que o rosto brilhava como o sol na sua força, não é o sol da manhã, não, é o sol do meio-dia, essa é a ideia, é o sol quando está na sua plenitude de poder. O rosto do Senhor é aquele que transmite luz, é aquele que transmite a sua glória. Em outras palavras, está dizendo, ora, Domiciano quer a glória para si, mas o rosto de Domiciano não brilha como o rosto de Deus. Ok? Quando vi,
caí a seus pés como morto. Ou seja, a visão era tão gloriosa, a visão era tão grandiosa, essas verdades era tão grandiosa para aquele que estava padecendo perseguição, era tão forte saber que, ora, o meu Deus é o Deus que fala comigo com voz de muitas águas, o meu Deus é aquele que tem toda a esperança, toda a experiência da história, é aquele que é santo, os seus olhos é aquele que alcança o meu coração, é um Deus que está pronto para a guerra, é um Deus que tem uma voz que leva uma mensagem de salvação, de perseguição, ou seja, de perseguição não, de justiça. Essa imagem, essa verdade era tão forte para a minha vida, que eu que estava com o meu espírito no dia do Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus, não tive outra opção que não ser cair como morto aos pés de Deus. É aquela ideia de prostrar-se, ou seja, a ideia das verdades do nosso Deus são tão poderosas, tão grandiosas, que o homem, quando reconhece essa pessoa de Jesus Cristo, nenhuma outra possibilidade há para ele que não seja o dobrar-se diante do Senhor e reconhecer o seu senhorio. É isso que João está dizendo aqui. Ora, quando eu tive essa verdade, quando eu tive o conceito de quem que é o Deus a quem eu sirvo, mesmo estando eu perseguido, mesmo estando lá em Patmos, eu caí como que morto diante dessa glória. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que mensagem gloriosa, né? Que mensagem grandiosa para aqueles que estavam padecendo o sofrimento, padecendo a perseguição. João diz: olha, quando eu tive a revelação dessa verdade, quando se desvelou sobre mim, quando teve o apocalipse de quem é a pessoa de Cristo, e eu compreendi isso, eu perdi minhas forças, eu caí como que morto. E então, diz que Jesus colocou a mão sobre ele, dizendo: primeiro, não temas. Essa frase é tão usada nos textos do Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento, mesmo o Senhor Jesus usou essa frase tantas vezes, e para aqueles cristãos então deveria ter tido um teor muito especial. Essa frase foi usada lá para Josué, quando estava para enfrentar todos os inimigos, que lhe apareceu o anjo e disse: não temas, eu sou o anjo que estou contigo. Lembram dessa situação? Imagine, Josué está chegando com um bando de gente, ele vai invadir a terra prometida, tem centenas de inimigos, e ele provavelmente está procurando lá uma estratégia de guerra, e provavelmente olhando para tudo aquilo e falando assim: eu não vou dar conta. Então aparece o anjo e diz para ele: Josué, não temas, sê forte e corajoso. Lembram dos discípulos no barco? E levanta o grande temporal, levanta toda aquela dificuldade, e Jesus estava dormindo. Jesus diz: não temas. Ou então quando ele vem andando sobre o mar, e os discípulos ficam com medo, achando que era um fantasma, e Jesus diz para eles: não temas. Agora, quando João tem toda essa visão e reconhece que está passando por toda essa dificuldade, quando a igreja está sendo perseguida, quando o Domiciano está perseguindo a igreja, queimando, quando está matando os cristãos, quando eles estão sofrendo todas essas dificuldades, a voz do Senhor continua sendo: não temas. E amados, quando você estiver em dificuldade, quando o seu ministério estiver em dificuldades, quando a sua vida estiver em dificuldades, a voz do Senhor continua sendo a mesma para os nossos dias: não temas, não tenha temor, não tenha medo, enfrente a realidade, enfrente o que está acontecendo, não temas. Por que nós não devemos temer? Por que aquela igreja não devia temer? Ora, porque na verdade o único que é o primeiro e o último, o único que é o alfa e o ômega, é o Senhor, esse que se revelou para João. Ele é o primeiro e o último, ele é aquele que vive, ele é aquele que morreu, mas ressuscitou, ele é aquele que está vivo para todo sempre. Não devemos temer, porque a nossa vida não termina aqui, porque a nossa história não termina aqui,
João está dizendo para aqueles crentes e está recebendo essa mensagem do Senhor, dizendo: olha, mesmo que morram, não tenham temor à morte, não tenham temor à dificuldade, porque o nosso Senhor, Ele também morreu, mas Ele ressuscitou e vive para sempre. Ele é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Mesmo que você morra, mesmo que a tua vida chegue a um fim por causa do testemunho da palavra, a vida não se termina aqui. A realidade, nossa realidade, não é essa realidade terrenal, nossa realidade não é essa realidade que acaba nesses dias. Muito pelo contrário, assim como Jesus esteve morto e agora está vivo, se você chegar a estar morto, você também vai estar vivo pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Porque esse Senhor Jesus que ressuscitou, Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não devemos temer a morte, não devemos temer as dificuldades. Por quê? Porque a chave da morte, a chave do inferno, do Hades, está com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é quem coordena a história, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor de toda a realidade. Porque estamos com Ele, não precisamos temer. Não podemos enfrentar o ministério se nós não tivermos essa realidade conosco, de que nós estamos com o Senhor, aquele que ressuscitou, que é Rei sobre todas as coisas. Não precisamos temer, então. Bom, dito isso, então o Senhor diz para João: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, que muitos comentaristas tomam essa base como sendo a base do livro, ou seja, as coisas que viste, as que são nesse momento, e as que hão de acontecer depois destas, fazem aí uma separação estrutural do livro. Para mim o texto está dizendo, as coisas que vistes é o que ele acabou de ver naquele momento, tá? Que é essa visão do Cristo ressurreto. Essa é a grande mensagem do livro, essa é a grande importância do livro, é uma descrição do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que acabou de falar nesse momento. Lembra que o texto tem essa progressão dramática. Aqui nós tivemos uma palhinha desse Cristo ressurreto, mas durante todo o livro vai nos falar mais a respeito disso, desse Cristo que ressurreto. Fala das coisas que são, ou seja, daquelas coisas que estão acontecendo nesse momento, das dificuldades que estão passando, mas também não deixam de ter os seus olhos as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, essa esperança que é ser participantes do reino de Deus. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, isso nós já trabalhamos, né? Então, estamos bem? Estão me acompanhando? Alguma pergunta? Manda. Existe um grande problema em relação a princípios de heresias, né? De uma má interpretação de um texto bíblico como um texto como um Apocalipse, e tomar talvez um versículo isolado como um versículo de pressuposto para criar uma doutrina. Certo. E isso é muito perigoso. Eu acho que talvez o versículo 18 seja um desses que pode ser que alguém em um determinado momento cria uma heresia ali por um erro de interpretação. O que diz o verso 18? Ele fala sobre que Jesus tem a chave da morte do Hades, né? Certo. É plausível que alguém diga que, ok, se Jesus tem a chave da morte do Hades, então ele poderá adentrar o próprio inferno e trazer aqueles que estão em sofrimento para reinar com ele. Eu acho que isso é um perigo. Na verdade, essa não é uma ideia esdrúxula, essa não é uma ideia muito difícil. Existe até um grupo que fala que depois da morte Jesus foi ao inferno, pregou, e pode até encontrar um eco nessa passagem. Mas o que eu entendo da passagem quando você está lendo o texto é que na verdade está dizendo que o Senhor é soberano sobre tudo.
inclusive sobre a morte e o inferno. Ou seja, a soberania de Deus, a soberania do Cristo ressurreto, ela não se dá só sobre essa realidade física. A soberania do Cristo ressurreto, ela inclui o inferno e a morte. Mas sim, é possível, na verdade é possível falar qualquer coisa com o texto bíblico, gente, né? Bom, a partir do verso 2, nós começamos a trabalhar diretamente a carta às igrejas, ou as cartas que são direcionadas à igreja em específico. Vamos tentar tomar um tempinho com isso, e vamos ver um pouco a respeito da realidade dessas igrejas. A primeira é a cidade de Éfeso. Éfeso era não necessariamente a capital da Ásia, alternava, na verdade, a capital da Ásia entre Éfeso e Pérgamo, tá? Mas era uma das cidades mais importantes da província de Ásia. Éfeso era uma Amsterdã da vida, tá? Éfeso era um Rio de Janeiro, São Paulo, era alguma coisa nesse sentido. Para você ter uma ideia, uma das grandes forças de Éfeso no passado é que Éfeso foi um porto muito importante. O que acontece? Aqui a gente precisa entender algumas coisas. Lembram do mapa que eu fiz para vocês? Bom, não vai adiantar muito agora. Mas é você entender o seguinte, olha, aqui está o Egito, tá? Aqui está a Ásia, certo? E aqui está Roma. Bom, acontece o seguinte, em toda a história, todos os impérios quiseram conquistar o Egito. Por que o Egito era tão importante? O Egito era tão importante porque o Egito era o celeiro do mundo antigo, como eles dizem. Era o Egito onde se produzia todo o trigo. Então vamos lá, vamos tentar ter uma ideia aqui. Então nós temos essa realidade aqui. Aqui está o Egito, né? Aqui o Nilo. Então aqui está o Egito. Aqui assim mais ou menos, aqui está o Egito, aqui está Jerusalém, né? Por aqui assim está a Ásia, e aqui assim mais ou menos está a Roma. Na verdade a Ásia vai estar um pouco mais para cá, Éfeso está mais ou menos por aqui. O que acontece? Aqui estava todo o trigo. Roma, lembra que era aquela cidade populosa? Roma era aquela cidade enorme. Roma era uma cidade que chegou a ter quase 1 milhão de habitantes, que para aquela época era uma coisa extraordinária. E Roma não produzia quase nada de alimento. Roma precisava do alimento que vinha de onde? Que vinha daqui, do Egito. Bom, os barcos seriam muito mais fácil virem direto para cá. Mas só que para fazer isso, precisavam cruzar o oceano diretamente. E eles não tinham ainda tecnologia para isso. Então, como é que os navios faziam normalmente? Eles navegavam costeando, né? Como é que chama? Costeando costeando isso, exatamente, costeando a Bahia, tá? E depois aqui em cima, eles cruzavam só um pedacinho para chegar até o finalzinho da Itália, né? E subir até Roma, ok? Isso fazia com que as viagens fossem bastante longas. Bom, e aonde que é que eles paravam para descansar, para repararem os navios, para trocarem os escravos? No meio da viagem. Onde que era o meio da viagem? Éfeso. Tá? Então, com isso, Éfeso se torna um porto muito importante, até porque era um porto fluvial. Eles haviam dragado o rio Cayster e haviam feito um porto fluvial. Era muito importante para a reconstrução dos navios, para os reparos do navio, porque eles saíam do mar batido, entravam no rio e tinham um porto muito calmo. Ali podiam então arrumar o que precisava arrumar, e ali inclusive eles trocavam os escravos. Éfeso, uma das grandes
uma das grandes importâncias de Éfeso era exatamente o comércio de escravo. Então, eles trocavam lá 3 cansados por 2 descansados e assim por diante, né? Então, fazia de Éfeso um lugar próspero, extremamente próspero, um lugar onde que tinha pessoas de todas as nações e uma série de coisas assim. Fazia da cidade uma cidade extremamente rica. Uma outra questão importante de Éfeso é que Éfeso era um centro religioso também. Em Éfeso está o templo de Diana. Lembram lá de Atos 17, eu acho que é, da briga de Paulo com Demétrios? Demétrios, o cara briga com Paulo porque ele fazia os templezílios de Diana, né? Ele vendia essas imagens de Diana e do templo, e isso trazia grana. Com a pregação de Paulo, os caras estavam se convertendo, parando de comprar os templos, os amuletos dele, e isso é o que gera toda a dificuldade. Ou seja, Éfeso era um centro religioso bastante importante, tinha o templo de Diana, tinha o templo ao imperador, tinha uma série de coisas assim. O templo de Diana era um dos templos chamados templos de prostituição sagrada. Bom, a ideia da adoração de Diana era mais ou menos o seguinte: Diana era a deusa da fertilidade. Então, eu havia plantado uma lavoura e eu queria que a minha lavoura tivesse frutos. Ou então, eu havia acabado de me casar e eu queria que minha esposa fosse fértil. O que eu fazia? Eu ia até o templo de Diana, eu pegava uma prostituta sagrada, eu tinha uma relação sexual com ela, e essa era a forma de eu cultuar, então, a deusa Diana. Era a forma de eu prestar o meu culto à deusa Diana e pedir, com isso, então, que a minha esposa fosse abençoada, que a minha lavoura fosse abençoada. Eu sei que destoa, é distante para a gente, mas essa era a forma de adoração. Então, Éfeso era uma cidade promíscua, tanto dessa ideia religiosa, como também a cidade em si, a prostituição em si. Imagine, o cara havia saído daqui, havia levado 3, 4 meses para chegar lá em Éfeso, longe da família, todo o tempo no mar, e chegava lá esse monte de prostituta sagrada dizendo, vamos cultuar ali, né? Então, essa é a ideia. Então, Éfeso era uma cidade mais ou menos nesse estilo. Era um porto, né, o porto mais importante da Ásia. Em Apocalipse 18, verso 12 e 13, vai falar do monte de coisas, de riquezas que encontrava-se no mercado de Roma. Quase com certeza todas essas riquezas passaram por Éfeso, eram encontradas também em Éfeso, porque Éfeso era esse porto que permitia essa ligação com Roma, né? Deixa eu ver o que mais a gente pode falar de Éfeso. O culto a Artemis. Uma outra coisa interessante de Éfeso também é que em Éfeso, vai dizer lá de novo em Atos capítulo 17, que era uma cidade voltada à magia, à superstição. Lembra que diz que os caras que se converteram trouxeram os livros para ser queimado e que o valor dos livros eram X? Quando você faz essa conversão do denário, que era o dia de serviço de uma pessoa, você vai perceber que, cara, o valor... É verdade que livros eram caros hoje também são, mas eram caros naquela época, mas, assim, é um valor exorbitante o valor dos livros que foram queimados. Tanto era assim em Éfeso, que um escrito de magia, né, um escrito de superstições daquela época, tinha como sinônimo escrito efesino. Quando alguém falava, esse é um livro de Éfeso, ou esse é um livro efesino, sabia-se que o conteúdo daquele livro era conteúdo mágico, né? Era conteúdo, era como dizer, é um São Cipriano de capa preta para a nossa cultura, né? Era alguma coisa mais ou menos assim. Então, Éfeso também era uma capital relacionada a isso. A população de Éfeso era essa população internacional, porque muita gente que vinha chegava em Éfeso e acabava ficando ali. Os escravos que eram trocados, normalmente eram escravos de outras regiões. Então, Éfeso se tornou uma cidade cosmopolita, uma cidade internacional. Tinha em Éfeso
pessoas de todos os povos. Talvez por isso, inclusive, Paulo faz tanta ênfase do trabalho missionário dele em Éfeso. Por quê? Porque muitas vezes ele alcançava em Éfeso uma pessoa que era de uma região longínqua. Essa pessoa se convertia, depois voltava para sua região e acabava sendo ela mesma uma testemunha naquela região. Por isso, provavelmente, Paulo gastou tanto tempo na cidade de Éfeso. O que mais nós podemos falar de Éfeso? Eu acho que é meio que por aí. Então, só para a gente, são só algumas ideias para falarmos a respeito de Éfeso, né? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ao anjo da igreja em Éfeso, nós temos duas possibilidades aqui para tratar. Nós podemos estar falando do anjo no sentido que nós vimos um pouquinho antes, que o próprio texto interpretou, ou seja, a carta era dirigida ao líder daquela igreja, porque o texto nos fala isso, né? Que as 7 estrelas são 7 anjos, e o anjo é o mensageiro que traz a palavra. Mas existe uma outra possibilidade aqui também, que não é difícil que esteja se referindo a isso, que é a ideia da literatura apocalíptica, de que os anjos têm os seus, e aí estamos falando de seres angelicais, estamos falando de seres espirituais, da ideia de que existem anjos que têm responsabilidades específicas, tá? E aí então pode ser que João esteja falando que a cada uma da igreja tem um anjo específico que cuida daquela igreja. Essa ideia não é uma ideia totalmente distante para a literatura apocalíptica, tá? Os anjos têm as suas funções na ideia do reino de Deus, na ideia do trono de Deus. Deus coordena a humanidade e Deus usa os seus anjos para executar as suas ordens no meio da humanidade. Esse é um conceito que é comum na literatura apocalíptica. Então, nós temos essas duas possibilidades aí, de que esteja falando que a carta foi enviada para o líder da igreja, né, como sendo aquele que traz a mensagem para a igreja, o anjo no sentido de ser o mensageiro, que é o significado da palavra em grego, mas podemos estar falando também do anjo no sentido ser aquele que cuida da igreja no sentido espiritual. Eu tenho a tendência a entender que está falando do líder, né? Que está falando daquele que é o pastor da igreja, ou o líder da igreja, o que cuida da igreja que está em Éfeso, tá? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeleiros. Ou seja, quem vai estar trazendo essa mensagem é aquele que tem a igreja diante dos seus olhos, tá? Porque é aquele que caminha entre as igrejas, os 7 candeeiros, que o próprio texto nos esclareceu, e é aquele quem tem as 7 estrelas, ou seja, quem tem os 7 anjos das igrejas na sua mão direita. Ou seja, quem vai trazer essa mensagem é o Senhor da igreja, é o Senhor dos pastores dessas igrejas. Amados, se estabelecermos um ministério em nossas vidas, é importante nós entendermos que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem cuida da igreja, é o Senhor quem cuida de nós, responsáveis por essa igreja ou esse ministério, mas que isso pertence a Ele, não pertence a nós mesmos. Nós podemos contar com seu cuidado, podemos contar com sua força, mas é a Ele quem pertence, é o Senhor quem anda no meio das igrejas, é o Senhor que tem em suas mãos os seus líderes. Bom, diz a primeira coisa: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o seu trabalho, como a tua perseverança. A primeira coisa a estabelecer aqui é que o Senhor conhece as nossas obras. Quando diz que o Senhor conhece as nossas obras, muito provavelmente o que o texto está dizendo é que o Senhor conhecia não só o que aquela igreja fazia,
O Senhor conhecia as motivações pelas quais aquela igreja fazia o que fazia. Quando diz que o Senhor conhece as nossas obras, Ele está dizendo muito mais do que o Senhor sabe o que nós fazemos. O Senhor é aquele que tem aquele olhar penetrante, o Senhor é aquele que tem o olhar que sai fogo, né, que a gente viu lá. Ou seja, o Senhor é aquele que consegue captar a motivação das nossas obras, na verdade. Então o Senhor diz que conhece as obras da igreja de Éfeso, tanto o seu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Ou seja, o Senhor está ciente de como que aquela igreja caminha. O Senhor está ciente do trabalho que aquela igreja faz, o Senhor está ciente de que é uma igreja que persevera, o Senhor está ciente de que aquela igreja é uma igreja que não suporta a maldade. E que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Aqui é interessante essa descrição. Nós precisamos considerar um pouco aqui a forma de trabalho da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século gerou muitos missionários, né? O exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Um exemplo disto é Timóteo e assim por diante. Bom, como é que esses caras trabalhavam? Esses caras trabalhavam com pregadores itinerários, né? Eles trabalhavam um tempo aqui, saíam daqui, iam para lá, saíam de lá, iam para o outro lado. Tanto é que Paulo fala assim, algumas vezes no final das suas cartas: recebam fulano de tal que está indo para aí, vos enviarei ciclano. Ou seja, essa comunicação, esse caminhar entre as igrejas aí, essa ideia de estarem cada hora em um momento em um lugar, de serem itinerário, era uma coisa comum para a igreja daquela época. Ora, chegava um cara na igreja e dizia: eu sou missionário, sou apóstolo, né? Eu sou o que quer que seja, e vim aqui para ensinar, e quero que vocês me recebam. Apesar de toda a disponibilidade dessas pessoas, isso acabava fazendo com que a igreja estivesse extremamente vulnerável a heresias. Então, o que o Senhor está falando para a igreja aqui? Eu sei que a cada vez que chega alguém aí e diz para vocês: eu vim aqui, vocês o colocam à prova. Vocês buscam saber se o que eles vão pregar é realmente verdadeiro. Conheça se o que eles vão pregar não é heresia. Estão preocupados com a saúde espiritual, com a doutrina da igreja. É isso o que está falando aqui. Eu acho que não existe mensagem tão atual como a mensagem esta de Éfeso para os nossos dias. Nós vemos cada absurdo, cada coisa na igreja, e falamos da igreja brasileira, mas da igreja como um todo hoje, né? Há descambado tanto a igreja para questões materialistas, para questões místicas, que eu acho que se tivesse uma igreja de Éfeso hoje colocando realmente à prova quem são apóstolos e quem não são, iria diminuir bastante o chamado número evangélico no Brasil, né? Ou seja, se nós vamos estabelecer um ministério, é necessário que o nosso ministério seja pautado na palavra de Deus e que nele não se desvie das doutrinas do Senhor. Essa era uma das qualidades da igreja de Éfeso. Essa era a qualidade principal da igreja de Éfeso. Eles julgaram esses que diziam apóstolos e eles não eram, e os achastes mentirosos. Então, essa é uma das coisas boas que essa igreja tem. No verso 3 diz: e tens perseverança. Volta a repetir a ideia do labor e da perseverança lá do verso 2, né? Ou seja, repete a palavra perseverança. Aquela igreja de Éfeso era uma igreja que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio à perseguição, perseveravam. Essa é uma palavra extremamente importante
para aqueles cristãos daquela época e também o é para os nossos dias: perseverar. Perseverar. É interessante quando a gente estuda Efésios, lá no finalzinho de Efésios, no final de todas as coisas, quando ele narra toda a situação da luta espiritual, e isso ele diz assim: e depois de ter vencido tudo, diz o quê? Permaneceis inabaláveis. Amado, às vezes a dificuldade não está a passar pela guerra. Às vezes, inclusive em meio à guerra, a gente tem a necessidade de permanecer firme. Às vezes a dificuldade está na permanência depois da guerra. Às vezes a dificuldade está em nós permanecermos firmes. Às vezes a dificuldade está não em enfrentar uma situação momentânea, mas nós sermos constantes em nossa vida cristã. Essa era uma igreja que perseverava. Essa era uma igreja que tinha uma perseverança em tudo aquilo que os apóstolos haviam lhes ensinado. E suportastes provas por causa do meu nome. Ou seja, era uma igreja que estava passando por prova, era uma igreja que estava passando por dificuldades, por perseguição, mas com essa perseverança eles podiam suportar essas provas. A forma de nós suportarmos as dificuldades é nós permanecermos firmes, então. E essas provas eram por causa do seu nome. E não te deixastes esmorecer. Ou seja, as provas, as dificuldades não levaram eles a abandonarem abandonarem o cristianismo. Isso parece uma coisa assim simples, mas os cristãos daquela época tinham uma tentação muito grande. Olha só, afinal de contas, o culto ao imperador era uma questão que iria acontecer uma vez por ano. Você ia lá, ia queimar um incensozinho, ia declarar que César era o Senhor, ia receber o certificado que você cumpriu com a tua obrigatoriedade civil, e você podia voltar para a igreja. Você podia voltar para a igreja. Acabou, fiz isso pro forma. Meu coração, na verdade, não estava nisso. Existia uma série de possibilidades, que inclusive era defendida na época, tá? E dizer, cara, vamos fazer, acabou, né? Vamos abrir mão aqui, acabou. Fez, está pronto e acabou. Essa era uma das tentações da igreja naquela época. A outra tentação era voltar para o judaísmo. Aqueles que eram judeus. O judaísmo não estava sendo perseguido naquela época. Então essa era uma outra tentação. Olha, eu me refugio no judaísmo, eu posso até manter aqui os meus conceitos de Jesus, mas eu digo, não, eu sou judeu. Eu não sou cristão, não, eu sou judeu. Volto lá, faço alguma oferenda. Então tinha essas duas possibilidades para o cristão daquela época. Porém, o que João está dizendo, que a igreja de Éfeso, mesmo baixo as provas, não esmoreceu. Não existia na igreja de Éfeso a possibilidade de transitarem em meio a essas oportunidades que apareciam para eles. Eu acho que para as nossas vidas também é assim. Nós precisamos entender que o compromisso que Deus nos chamou com Ele foi o quê? Aquele compromisso lá do primeiro versículo, de sermos os seus escravos, estarmos obedientes até a morte. Estarmos dispostos a entregar as nossas vidas, ok? Não esmorecer. Bom, essas são todas as coisas positivas que João fala a respeito de Éfeso, da igreja que está em Éfeso. No verso 4 diz, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa é a dificuldade que nós encontramos da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, muito provavelmente, era uma igreja que era, sim, uma igreja que labutava, era, sim, uma igreja que tinha suas obras, como ele havia dito lá, mas era uma igreja pro forma, era uma igreja que havia perdido o entusiasmo daquele primeiro amor. Era uma igreja que que levava as coisas ao pé da letra, digamos assim.
E essa é uma dificuldade que nós podemos encontrar também em nossas vidas. Essa é uma dificuldade que nós podemos encontrar também em nosso ministério. Quando nós falamos que perdemos o primeiro amor, nós estamos falando não só de que podemos perder o ímpeto com o qual começamos. Não é só a isso que se refere. Quando nós falamos que perdemos o primeiro amor, nós podemos falar que perdemos esse ímpeto e nós passamos a fazer as coisas porque tem que ser feitas. Amados, no reino de Deus, nós não fazemos as coisas porque tem que ser feitas. Nós fazemos as coisas porque nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos motiva a servir ao Senhor, aquilo que nos motiva a servir o Senhor, é aquilo que eu falei lá, é porque o Senhor nos amou. Se nós perdermos esse conceito de que Deus nos amou, e o que nós fazemos por Ele é a entrega, ou é o reflexo desse amor dEle para conosco, é a perda do primeiro amor. Nós fazemos o que fazemos ao reino de Deus, porque nós reconhecemos que o Senhor nos amou primeiro. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos ter sempre em nossas vidas a verdade de que o Senhor nos ama, e então o nosso amor para com Ele vai fluir de forma especial. Nós não fazemos as coisas porque tem que ser feita. Eu não corto a grama aqui porque tem que cortar a grama. Eu corto a grama aqui porque eu sei que os meus irmãos que aqui vivem, eles vão ter esse lugar bonito. É a expressão do meu amor para com Deus e para o amor para com o próximo que me leva a cortar a grama. Não é só porque a grama está grande. Entendem a ideia? Ou seja, perder o primeiro amor é perder a motivação pela qual eu trabalho no reino de Deus, que é o amor de Deus para comigo. Essa é uma questão. A outra questão, quando fala de perdermos o primeiro amor, pode estar relacionado também a que nós perdemos a possibilidade da misericórdia. Perdemos a possibilidade da misericórdia. Nós perdemos a ideia de que, o chamado principal da igreja é mostrarmos o amor de Deus para com todos. Perdermos a ideia de que o nosso chamado é estendermos esse amor para com aqueles que estão ao nosso redor. Quando fala que perder o primeiro amor, pode estar se referindo então a isso também, a ideia de perderem a sua vocação principal, que é de levar esse amor para com aqueles que estão ao seu redor. Coisa que poderia acontecer por causa do medo, da perseguição, ou coisas nesse sentido. Coisa que pode acontecer também se você se tornar tão fechado a algumas coisas que não tem em você a possibilidade de amar o outro, mesmo o outro sendo diferente de você. Então, quando fala que a igreja perdeu o primeiro amor, pode estar se referindo a uma série de coisas nesse sentido. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Qual que é o chamado de Deus? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. O chamado de Deus, o chamado da profecia é sempre esse. Ora, quando o profeta fala, ele tem sempre como final o arrependimento e o retorno a Deus. A pregação tem esse final. Quando João fala aqui que o Senhor que caminha por meio das igrejas, entre a igreja, está dizendo, eu tenho contra ti alguma coisa, o propósito do Senhor falar isso, na verdade, não é a condenação. Na verdade, não é te jogar para baixo, muito pelo contrário, é te dizer, olha, eu estou aqui com as mãos estendidas, retorne para mim. Venha para mim. A mensagem do profeta, a mensagem aqui do Apocalipse é essa. Se aconteceu alguma coisa, se teve alguma dificuldade, se deu algum problema, eu estou aqui. Eu sou aquele que estou com as mãos estendidas. Retorna para mim. Lembra de onde você caiu. Retorna de onde você caiu. Arrepende e volta às primeiras práticas. A mensagem do Evangelho, afinal de contas, é sempre essa. Eu estou pronto para recebê-los.
Se houve algum problema no meio do caminho, se houve alguma dificuldade no meio do caminho, eu estou aqui para recebê-lo de volta. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ora, a mensagem está dita, a mensagem da palavra, a voz do Senhor, da boca do Senhor, sai aquela espada de 2 gumes, lembram? Da boca do Senhor, essa voz que é uma voz como de muitas águas, sai a palavra do Senhor que cumpre o propósito para o qual foi designada, como diz o profeta. Ou ela te lança a um julgamento, se você não recebe-a no seu coração, ou ela te leva à salvação. Então, se não te arrependeres, voltarei contra ti e moverei do teu lugar o candeeiro. É interessante que quando os godos tomam o Império Romano, bem mais tarde, Éfeso é completamente destruído e Éfeso nem sequer existe hoje. Não voltar ao primeiro amor significa não ter essa vida de misericórdia, significa ter a possibilidade de perdermos esse contato com o nosso Senhor. Aqui não está falando da vida de uma pessoa em específico, tá? Não está falando da tua vida, está falando da igreja como um todo. Está falando do ministério da igreja como um todo, tá? Então, parece que essa é uma realidade que se cumpriu naquela igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir, apesar de ter sido uma grande igreja na história na história da igreja cristã. Uma outra coisa também que é importante nós entendermos, que apesar de ter passado por essa igreja, homens como Paulo, João, Timóteo, a história da igreja é uma história que tem que ser renovada todo o tempo, não pode viver de história. Quando os reformadores trabalharam na história da igreja, e quando Lutero foi lá e apregoou as 91 teses lá, quando Calvino fez todo o seu trabalho, um dos pensamentos da reforma era uma igreja que está em reforma e que deve continuar por toda a sua história se reformando, ou seja, deve sempre estar vendo o que é necessário que haja de mudança na minha história. A igreja precisa disso. A igreja não pode se estagnar, a igreja não pode parar, a igreja não pode deixar de caminhar, porque então ela deixa de ser atuante em meio à sociedade, e aí então ela perde o valor, ela perde o motivo, ela perde o porquê ela existe. Por isso, então, é preciso que esse amor, que é o amor de Deus, que é refletida por meio dessa igreja, aquela igreja que é a luz, lembra? A igreja é o candeeiro que a gente falou. Quando ela deixa de ser a luz no lugar em que ela está, ela perde o seu propósito, ela perde a sua vitalidade, ela perde o porquê existir. Então o Senhor retira esse candeleiro do lugar em que está. Com muita tristeza, a gente vê isso acontecendo na Europa. Não é? Na Europa tem igrejas que estão sendo fechadas, vendidas, se transformando em boate, coisas assim. Igrejas que num culto de domingo, ainda que a religião oficial seja o protestantismo, tem lá meia dúzia de gatos pingados. Se a igreja deixa de cumprir a sua função, é um candeeiro que é tirado do seu lugar. Não tem para que ter, né? Bom, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós temos aqui mais 2 coisas. Tem, novamente, retorna a alguma coisa boa, né? Ele diz, vocês, tal como julgaram os que dizem apóstolos e não são, vocês também não gostam dos nicolaítas. Eu também não gosto deles. Então, mais alguma coisa que nós temos em favor da igreja aqui. É difícil definir quem são os nicolaítas, tá? No decorrer da história da igreja, principalmente no primeiro século, tem várias possibilidades de dizer quem são os nicolaítas, mas muito provavelmente...
O que não diz muita coisa, né? Era uma seita que se abrigava, ou seja, não tem características de... O que os nicolaítas faziam? O que era tão ruim nos nicolaítas que Deus diz, vocês os odeiam e eu também os odeio? Qual que era a pregação desses caras? Então, isso fica meio em suspenso. Nós temos algumas possibilidades aí que são aventadas durante a história. Um pouco de gnosticismo, provavelmente uma das pregações dos nicolaítas estava relacionado a isso de que, cara, não tem importância você ir lá e queimar uma vez por ano o incenso lá para o imperador. Faz isso lá e acabou, entendeu? Eram, muito provavelmente, um grupo que estava tentando... não sei se a palavra é mundanizar, mas que estava tentando flexibilizar essa situação. Que poderiam estar falando, vocês estão sofrendo à toa. Mas por que vocês estão sofrendo? Cara, vai lá, queima o incenso, acabou, né? Fala a verdade, se essa não é a nossa tentação diária. Não é essa a nossa tentação diária? Cara, é só um pecadinho, né? É só uma coisinha. É só R$5 que era da igreja e que não é mais. Isso. Essa é uma boa coisa. Quando eu estava em missões lá no Chile, tínhamos um amigo colombiano, Mário. Cara, vivíamos numa dureza total, cara. Não tínhamos dinheiro para nada, estudávamos aí 12, 15 horas por dia, sem nada. Um dia, cara, de madrugada, estava estudando, chega Mário Calderón, um colombiano. Chegou, cara, ele estava com um pão e um monte de ovos mexidos, sabe? Falou para mim assim, quieta, Nabi. Falou lá em espanhol. Eu olhei para ele e falei, Mário, onde você arrumou isso? Peguei lá na cozinha, ele falou para mim. Eu falei, e você falou com quem? Ele olhou para mim assim, Tanabi, é mais fácil pedir perdão do que pedir licença. É mais fácil pedir para usar, é mais fácil pedir perdão depois do que pedir para usar. Depois eu peço perdão, tá tudo certo, ele falou para mim. E foi exatamente isso que ele fez, né, Mário? Mas sim, às vezes a gente abriga-se nessa ideia, tá? De que, cara, é uma coisinha sem muita importância. É R$5 que é da igreja, mas não vai fazer diferença. O líder pode dizer, né? É uma tentação. É uma mentirinha boba demais para ser levada em consideração. É só queimar um incenso. Bom, na verdade, diz aqui, de qualquer forma, seja lá o que for, era um grupo que não estava de acordo com as doutrinas e que Deus diz que ele também odiava. Essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é uma frase que vai se repetir em cada uma delas. É como que dizer, cara, tenha os seus ouvidos sempre abertos, a mensagem de Deus vai estar sempre batendo no teu coração. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa mensagem é interessante. Ao vencedor é aquele que se permanece fiel, né, até a morte, ou seja, é aquele que não esmorecer, é aquele que não perde o primeiro amor. O vencedor é aquele que, mesmo em meio à perseguição, continua firme, continua fiel. Esse é o vencedor. Não é necessariamente aquele que tem a vitória, é aquele que permanece fiel. Tá? Isso é bastante importante, porque às vezes a gente confunde, ainda mais em nossos dias de hoje, confunde um pouco essa ideia, né? O vencedor não é necessariamente aquele que tem a vitória. O vencedor é, dentro do cristianismo, o vencedor não é necessariamente aquele que tem a vitória final na guerra. Por exemplo, os cristãos que estavam morrendo, não estavam vencendo, estavam perdendo, não é? Imagine, eles estão no meio de uma guerra e ele morreu, ele perdeu a guerra. Mas esse não é o conceito cristão. O conceito cristão não é vencedor aquele que tem a vitória, aquele que vence a guerra. Vencedor é aquele que não se vendeu.
Vencedor é aquele que permaneceu fiel. Vencedor é aquele que seguiu em frente. Quando você olha a vida de Paulo, você poderia dizer que Paulo é um perdedor, não é? O cara era membro do Sinédrio, cara. O cara foi criado aos pés de Gamaliel. O cara tinha tudo, era fariseu, tinha tudo para ser um religioso importante no meio do judaísmo. Cara, de repente o cara começa a levar porrada. É apedrejado, apanha, é preso, sofre naufrágio, é picado de cobra, diz que passou fome, diz que passou sede. Que vida mais desgraçada parece, não é? É um perdedor, cara. Paulo não seria aceito como pregador de quase nenhuma das igrejas dos nossos dias. Ele era um derrotado, né? Na verdade, Paulo era o vencedor. Essa é a mensagem do Evangelho. Vencedor não é o cara que tem a BMW lá. Vencedor não é o cara que tem as condições financeiras. Vencedor não é o pastor que anda de avião para baixo e para cima. Vencedor não é aquele que tem as condições, que teve vitória. Vencedor é aquele que não se vendeu. Vencedor é aquele que não disse que Domiciano era senhor. Vencedor não é aquele que conseguiu a vitória. Vencedor é aquele que permaneceu fiel à mensagem de Cristo. Infelizmente, a nossa ideia de vencer hoje é muito materialista. A ideia de vencedor da igreja hoje é muito materialista. Não é essa a mensagem do Novo Testamento. Não é essa a mensagem a Éfeso. Não é essa a mensagem à igreja. O que João está dizendo é: eu sou companheiro de vocês na tribulação. Eu estou aqui exilado na ilha de Patmos. Eu estou aqui sem muitos recursos. Mas eu permaneço fiel. Vocês permanecem fiel. E aquele que permanecer fiel, mesmo que morra, é o vencedor. E a esse vencedor eu darei comer da árvore da vida. Nossa esperança não está aqui. Que importância tem vencer nesse mundo? Que importância tem ter recursos nesse mundo? Que importância tem ter vitória nesse mundo? A nossa vitória está na nossa fidelidade. E uma vez sendo fiel, hemos de receber a eternidade do nosso Deus. Hemos de comer da árvore da vida e vivermos eternamente com o Senhor. Essa é a minha esperança de vitória. Essa é a minha esperança de ser um vencedor. Ainda que as coisas aqui possam andar de mal a pior. Ainda que aqui as coisas possam ser dificultosas. Eu espero ser um vencedor nesses termos, de sermos fiéis, de ser fiel ao Senhor. Lembre-se, um ministério vitorioso, então, para a tua vida, não é um ministério que necessariamente cresça, não é necessariamente um ministério que angarie fundos, não é um ministério que seja estrondoso. O ministério vencedor é um ministério que permanece fiel ao Senhor Jesus Cristo e não perde o primeiro amor. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos gratos porque o Senhor é quem conosco está. Nós somos gratos porque somos vitoriosos mesmo quando perdemos, porque a nossa vitória está em permanecer fiel ao Senhor. Dá-nos essa ousadia, ó Deus, de que em meio às dificuldades possamos ser fiel à Tua palavra, fiel ao Senhor, para então podermos desfrutar das bênçãos, ó Deus, da eternidade na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ok? Como foi? Acabei não.